A ciência descobriu algo que ninguém quer admitir. Pessoas que se enganam vivem melhor. Não estou falando de ilusão patológica. Não estou falando de loucura ou de fuga total da realidade. Estou falando de algo muito mais comum, muito mais próximo de você do que você imagina. Estou falando das pequenas mentiras que a mente conta para si mesma todo dia. Sobre quem você é. Sobre o que você merece. Sobre o quanto você é capaz. Sobre como as pessoas te veem. E o dado perturbador é esse. As pessoas que acreditam nessas mentiras são, em média, mais felizes, mais saudáveis e mais bem-sucedidas do que as que enxergam a realidade com clareza absoluta. Se isso te incomodou, bem-vindo ao vídeo. O problema de ver tudo com clareza. Existe um termo que pesquisadores usam para descrever a tendência da mente de se avaliar de forma levemente mais positiva do que a realidade justifica. A maioria das pessoas acredita que dirige melhor que a média, que é mais honesta que a média, que é mais justa, mais inteligente, mais empática do que a maior parte das pessoas ao redor. Matematicamente, isso é impossível. A maioria não pode estar acima da média em tudo ao mesmo tempo, mas a mente faz isso constantemente. E por um longo tempo, psicólogos acharam que esse viés era um problema a ser corrigido. Então vieram os estudos e o que eles mostraram inverteu tudo. As pessoas com visão mais precisa de si mesmas, as que se avaliavam com exatidão real, sem distorção positiva, tinham índices maiores de depressão. Eram mais propensas à ansiedade crônica. Tinham menos persistência diante de obstáculos. Desistiam mais rápido, porque a avaliação realista dos próprios limites chegava antes da tentativa. E as que tinham a ilusão, as que superestimavam levemente as próprias capacidades, tentavam, mas persistiam mais. Recuperavam mais rápido depois de falhar. Tinham relacionamentos mais estáveis. Viviam mais. A pergunta que isso levanta é desconfortável. E se a verdade não for o melhor caminho para uma vida boa? O que a mente faz para te proteger sem te perguntar? A mente humana tem um sistema de proteção que opera sem pedir licença. Ele reescreve memórias. Suaviza fracassos. Encontra justificativas para comportamentos que, vistos de fora, seriam difíceis de defender. Atribui sucessos a mérito próprio e fracassos a circunstâncias externas. Isso não é fraqueza. É engenharia. Uma mente que registrasse cada falha com precisão absoluta, sem distorção, sem suavização, sem narrativa protetora, entraria em colapso muito rapidamente. A carga seria insuportável. Então a mente edita, seleciona, enquadra. E o resultado é uma versão de você mesmo, que é levemente melhor do que a realidade, levemente mais capaz, levemente mais admirável, levemente mais merecedor do que as evidências objetivas sustentam. O problema começa quando você descobre isso e decide corrigi-lo, porque tem uma geração inteira de pessoas que foi convencida de que autoconhecimento real significa enxergar cada falha com crueza total. Que humildade verdadeira é se diminuir antes que alguém faça isso por você. Que realismo é equivalente a pessimismo funcional. E essas pessoas estão exaustas, não porque a vida delas é mais difícil, mas porque removeram o amortecedor que a mente construiu por uma razão muito específica. Desativaram o sistema de proteção em nome de uma lucidez que ninguém, na prática, consegue sustentar sem custo. A linha entre ilusão saudável e fuga da realidade, agora preciso fazer uma distinção que é fundamental, porque tem uma diferença enorme entre a ilusão que te impulsiona e a ilusão que te paralisa. A pessoa que acredita que é um pouco mais capaz do que é, tenta, erra, aprende, tenta de novo. A ilusão serve como combustível para o movimento. A pessoa que constrói uma narrativa de si mesma, completamente desconectada da realidade para evitar, confrontar o que precisa mudar. Essa é outra categoria. Não é ilusão funcional, é armadura. Armadura pesa. Armadura isola. Armadura impede que qualquer coisa real chegue, porque qualquer coisa real que chegue ameaça a construção inteira. Você já conheceu alguém que nunca erra? Que sempre tem uma explicação para por que a culpa foi de outro? Que conta a mesma história de si mesmo há 15 anos sem nenhuma revisão?
nenhuma nuance, nenhum momento de dúvida. Isso não é a ilusão saudável que a ciência descreve. Isso é uma pessoa que usa o mecanismo de proteção da mente como substituto para crescer. A diferença prática é a seguinte: a ilusão saudável te move em direção à vida. A ilusão defensiva te mantém longe dela. Uma te faz tentar algo difícil porque acredita que consegue. A outra te faz evitar qualquer coisa difícil porque a tentativa poderia revelar algo que a narrativa não comporta. Saber em qual das duas você está é a pergunta mais honesta que você pode fazer para si mesmo agora. O que fazer com uma verdade que ninguém pediu? Então, chegamos no ponto que ninguém sabe muito bem como resolver. Se a ilusão funcional é saudável e a clareza absoluta é depressiva, o que exatamente você faz com isso? Primeiro, parar de tratar autoconhecimento como tortura. Existe uma cultura de desenvolvimento pessoal que virou uma espécie de flagelação intelectual, onde quanto mais você expõe suas falhas, mais evoluído você é, onde humildade virou sinônimo de se diminuir publicamente, onde honestidade consigo mesmo significa não se dar nenhum crédito. Isso não é saúde mental, é performance de sofrimento. Segundo, entender que a mente que te protege não é sua inimiga. Ela foi construída por milhares de anos de evolução para manter você funcional diante de uma realidade que, vista sem filtro, seria insuportável. O filtro existe por uma razão. A questão não é destruir o filtro, é entender quando ele está servindo você e quando está te servindo de desculpa. Terceiro, e mais importante, aceitar que felicidade e lucidez total não são a mesma coisa. E que talvez não precisem ser. Existem pessoas que vivem vidas genuinamente boas, com uma versão de si mesmas, que é um pouco mais generosa do que a realidade justifica. E existem pessoas que passaram décadas perseguindo uma lucidez implacável e chegaram ao fim com uma lista perfeita de todas as suas falhas e uma vida que não viveram com a intensidade que poderiam. A pergunta não é qual das duas é mais verdadeira. A pergunta é qual das duas você prefere ser. E a resposta honesta para isso diz muito mais sobre quem você é do que qualquer exercício de autoconhecimento que você já fez. Se você chegou até aqui desconfortável, é porque esse vídeo funcionou. Não vim aqui te dizer para se iludir. Vim te mostrar que a mente já faz isso por você. Sempre fez. E que talvez o problema não seja a ilusão em si, mas a relação que você tem com ela. Deixa o like se em algum ponto isso quebrou alguma coisa que você achava que sabia sobre si mesmo. Se inscreve no canal. O que vem a seguir continua desmontando verdades que pareciam sólidas. E comenta: você prefere a ilusão confortável ou a verdade que dói? Porque dependendo da sua resposta, o próximo vídeo vai te interpelar de um jeito diferente.